Mateus capítulo 3, nós iremos continuar a nossa série no livro de Mateus. Então nós retomamos no último domingo o nosso estudo no livro do Evangelho de Mateus. E nós temos esse costume aqui na nossa igreja, de pegar livros da Bíblia e ir estudando esses versículos, esses livros capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque toda a Bíblia é palavra de Deus para nós e nós precisamos ouvir, entender e aplicar isso em nossas vidas. E eu quero ler então com você Mateus capítulo 3, versos 13 a 17, que é o relato do batismo de Jesus. Vamos entender esse texto, entender algumas questões que esse texto nos traz e a aplicação disso para as nossas vidas. A palavra de Deus diz o seguinte: por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, sempre que a gente vai ter a inauguração de algo grande, é muito comum as pessoas marcarem algum evento especial de inauguração. É comum quando a prefeitura faz algum tipo de obra grande e tal, eles marcam lá um dia, onde tem um evento especial. E normalmente em eventos especiais de inauguração de alguma coisa, você tem pessoas importantes participando daquele evento, você tem discursos importantes sendo feito naquele evento, e você tem também um gostinho. O evento em si, ele traz um gostinho de como que vai ser aquele lugar, como que vai ser aquele negócio, como é que a coisa vai funcionar por ali. Por que eu estou falando isso? O livro de Mateus foi um livro escrito para dizer o seguinte: o reino dos céus chegou. O reino prometido de Deus, que ele prometeu desde quando o pecado entrou no mundo, se cumpriu com a vinda de Cristo. O reino de Deus chegou, e o reino que vai resolver os problemas desse mundo, o reino de paz, de alegria e tudo mais, está inaugurado. Já começou, a bola já está rolando, e a gente já está, na verdade, nos finalmente, no segundo tempo, só esperando o grande rei voltar, dar o apito final de que o jogo acabou e colocar ordem no mundo dele. O grande rei chegou e o grande reino chegou. E nós falamos na semana passada que João Batista foi o homem usado por Deus para fazer o marketing do reino dos céus. Normalmente, antes de inaugurar alguma coisa, e antes de ter um evento especial de inauguração, as galera faz um marketing antes. Deus mandou alguém para fazer o marketing antes. João Batista, que veio anunciando, só que o marketing era um pouquinho diferente. O marketing era no deserto, com um homem com pele de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre, uma coisa tudo meio estranha, e ele veio para anunciar: arrependam-se porque o reino está chegando. Como que você se prepara para receber esse rei e para receber esse reino? Arrependimento, contrição de coração, reconhecimento dos seus pecados, quebrantamento. Só esses recebem o reino dos céus. O evento seguinte que o livro de Mateus nos narra, depois de João Batista vindo com o marketing do reino dos céus, é o primeiro evento que marca a inauguração do ministério de Cristo. O batismo de Cristo é um evento extremamente importante na história bíblica, porque ele marca o início do ministério público de Jesus. Até esse momento, Jesus era só um homem sem aparentemente nada diferente. Era um homem de uma família simples que morava em Nazaré, filho de um carpinteiro, um solteirão de 30 anos, que era um homem muito bom, Jesus nunca cometeu pecado, então era uma pessoa que no sentido ético, moral, tinha um comportamento irretocável, mas aparentemente não era nada além disso. É a partir desse momento, do batismo de Jesus, que ele começa a se manifestar de fato, quem ele é para o mundo. Então esse é um evento que inaugura o ministério de Jesus na terra. Então a gente tem João Batista pregando, e aqui é importante isso, porque olha o que está acontecendo nesse evento. João Batista está pregando: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. De repente, Jesus, que morava lá em Nazaré, lá na Galileia, na região, Nazaré fica na região da Galileia, ele sai de lá e vai lá para Jerusalém, onde João Batista estava, e enquanto João Batista está lá pregando no auge do seu ministério, de repente Jesus aparece. E é interessante isso porque João Batista vinha anunciando: arrependei-vos, está próximo o reino de Deus, e quem vem depois de mim é muito mais poderoso que eu, porque ele tem o Espírito e vai derramar o Espírito sobre vocês, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. De repente Jesus aparece lá, de repente aquele que João Batista está anunciando aparece lá, e ele aparece lá falando: eu quero que você me batize, João. Isso é improvável, João Batista não entende direito, mas a gente já vai ver o que isso significa. E aí então a gente tem o batismo de Jesus, e se você reparar, acontece 3 coisas no batismo de Jesus. Primeiro, Jesus se manifesta. Segundo,
o Espírito Santo se manifesta em forma de pomba, descendo sobre Jesus. E terceiro, o Deus Pai também se manifesta com uma voz vinda dos céus e dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E meus irmãos, por que esse texto também é interessante? E é extremamente significativo? Porque em toda a história da humanidade, esse é o único momento em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestam fisicamente. Você não vai ter nenhum outro momento da história bíblica, e nem fora da história bíblica, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas da Trindade, se manifestaram publicamente e fisicamente diante dos homens. Esse é o único evento. E você sabe que o nosso Deus, embora ele seja um único Deus, e só existe um Deus, um poder, um Deus só, mas esse Deus, ele existe em três pessoas diferentes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três nomes para a mesma pessoa, não são três manifestações da mesma pessoa, são três pessoas que estão unidas de maneira indivisível e formam um único ser, o único ser de Deus. Então a gente sabe disso, Deus ao mesmo tempo que ele é um Deus só, ele existe em três pessoas diferentes. Não tem como a gente explicar muito como é que isso funciona, mas essa é a realidade que a Bíblia traz sobre o nosso Deus. Ele é um Deus único, mas ao mesmo tempo ele é um Deus plural que existe em três pessoas. E aqui a gente vai ter esse Deus único, que é plural, se manifestando nas suas três pessoas de maneira física. Por quê, gente? Porque no fim, lembre-se disso, Jesus e o ministério de Jesus e a obra de Jesus na cruz é o evento mais importante de toda a história. E aqui, o evento mais importante de toda a história está começando agora. E aí você tem as três pessoas da Trindade marcando presença. A ideia é que os três participarem de maneira física desse evento mostra a importância do evento e a importância do que Jesus veio fazer. E sabe o que é bonito de tudo isso? Você tem o Deus Pai, Filho e Espírito Santo se manifestando no evento que inaugura o ministério de Cristo que visa trazer salvação para pecadores como nós. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus de graça. E o que a gente vai aprender nesse texto, e eu quero explorar com vocês, é que esse Deus Trino vem, esse Deus Trino se manifesta. E ele vem, e no texto a gente percebe isso, para fazer três coisas: substituir, capacitar e amar. O nosso Deus Trino se manifesta. Ele está começando o ministério de Cristo que vai trazer salvação para os homens. E ele se manifesta trazendo, e ele vem para trazer substituição, capacitação e amor a pecadores como nós. E é isso que a gente vai ver então nessa manhã. Primeira coisa, gente, o Deus Trino vem e ele vem para substituir. O texto chega e começa dizendo que então por esse tempo, enquanto João Batista estava lá pregando, fazendo a campanha do reino dos céus, Jesus sai lá da Galileia, intencionalmente para Jerusalém, onde João estava pregando, para que João o batizasse. Quando Jesus chega para João e fala: João, eu vim aqui para você me batizar, João fica surpreso, primeiro com a presença de Jesus lá, e segundo, com Jesus pedindo para ser batizado. João fica surpreso e ele entra num dilema. Por quê? Porque, se você se lembra, a gente falou isso na semana passada, o batismo de João Batista era um batismo para arrependimento de pecados. João Batista, arrependam-se, e como um símbolo do arrependimento de vocês, vocês sejam batizados. E o ponto é o seguinte: Jesus é santo. João Batista sabia disso. Jesus nunca cometeu pecado. Jesus não precisa se arrepender de nada. Como que ele vai passar pelo batismo do arrependimento, que é uma profissão de fé da nossa necessidade de arrependimento? João Batista olha e fala assim: Senhor, não tem cabimento isso. Além disso, João Batista já tinha dito: olha, eu estou batizando vocês com água, mas depois de mim vem um que é mais poderoso que eu só batizo com água, a água é só um símbolo, mas depois de mim vem um que batiza com o Espírito, que derrama a presença de Deus sobre vocês, e não só com o Espírito Santo, mas com fogo, e a gente falou na semana passada, que é sinal de juízo. Depois de mim vem um grande rei, que sobre os arrependidos ele vai derramar o Espírito, e sobre os de coração duro ele vai derramar fogo consumidor. E aí esse homem, que é o Todo-Poderoso, se coloca diante de João, se ajoelha diante dele, para ele batizar. João Batista fala: Senhor, não. E o texto vai dizer que João Batista, ele quis convencer Jesus de mudar de ideia, e aqui, no texto original, existe uma ênfase aqui de assim, ele realmente insistiu com Jesus para não batizar Jesus. Ele realmente estava incomodado com essa história. Ele falou: Senhor, não tem cabimento isso. É o Senhor que tem que me batizar. Não, Senhor, eu não vou te batizar. E aí Jesus dá uma resposta para João Batista que convence João Batista de batizá-lo. E a resposta de Jesus, verso 15, ele vai dizer o seguinte: João, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então João Batista concordou. E meus irmãos, por que Jesus precisava ser batizado?
Porque Jesus estava começando o seu ministério de substituição no lugar de pecadores. Jesus estava iniciando a sua obra substitutiva, lembre-se disso. Por que Jesus veio aqui? Ele veio porque eu e você não conseguimos cumprir a lei de Deus. E por isso precisamos ser condenados pelo Senhor. Ele veio aqui para tomar o nosso lugar, viver a vida que a gente não consegue viver, de maneira santa diante do Senhor, e morrer a morte que a gente deveria morrer, para que pelos méritos dele, a gente possa ser aceito por Deus. A obra de Jesus é uma obra, do começo ao fim, substitutiva. Então, o que Jesus estava fazendo aqui? Ele estava começando a sua obra de identificação com pecadores, de substituição de pecadores. Porque, meus irmãos, lembre-se disso, Jesus era Deus homem. E por que Deus se fez homem? Só por um motivo. Porque para tomar lugar de pecadores, precisava ser, de homens pecadores, precisava ser um outro homem. Para morrer no lugar de um homem, precisava ser um outro homem. Só que ao mesmo tempo, para morrer de modo a satisfazer a justiça de Deus, precisava ser uma oferta maior que os nossos pecados. Só Jesus, que é o próprio Deus, poderia oferecer essa oferta, porque ele estava oferecendo a si mesmo. A oferta que Jesus oferece é infinita, porque ele é Deus. Mas ele só pode oferecer essa oferta no lugar de pecadores, porque ele se fez homem. Jesus é o Deus homem. E aqui ele está, então, se identificando com os seres humanos e começando a sua obra, então, de substituição no lugar de pecadores. E aqui eu lembro de Hebreus 2,17. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele, Jesus, se tornasse semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ele precisava em tudo ser semelhante a nós. Para pagar pelo pecado de um homem, precisava ser um outro homem. Por isso, então, Jesus entra na história e agora ele está começando o seu ministério, se colocando no lugar dos pecadores para trazer salvação para eles. Precisava ser um homem. E precisava ser alguém, precisava ser um homem para poder então tomar os pecados do povo de Deus sobre ele. Lembra que Isaías 53 diz? Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que traz a paz para nós estava sobre ele. É pelas feridas dele que nós somos sarados. O ministério de Jesus é o ministério de... Jesus veio aqui ensinar muitas coisas. E ele ensinou muitas coisas. Ele fez milagres. Mas principalmente o que Jesus veio fazer é pagar a culpa do nosso pecado para que a gente não vá para o inferno. Lembre-se, Deus é santo e justo. Por isso, ele não pode deixar pecadores impunes. Só que ao mesmo tempo ele é amoroso. E ele quer que pecadores morem com ele para sempre. Como que ele consegue ser justo e manifestar o seu amor ao mesmo tempo? Sabe como? Mandando Jesus. Que paga, e aí ele manifesta a justiça dele, condenando os nossos pecados, mas manifesta o amor dele, condenando os nossos pecados sobre Cristo no nosso lugar. E é claro que Jesus voluntariamente se ofereceu para isso também, porque ele faz parte dessa trindade que é amor. Ele precisava tomar sobre si os nossos pecados, por isso precisava ser um homem. Mas mais do que isso, tem mais uma coisa que a gente normalmente se esquece. Mas para tomar o nosso lugar, nós não só precisamos que alguém pague pelo nosso pecado, mas Deus exige de nós perfeição e santidade, não é? Deus exige do ser humano, e a lei de Deus exige do ser humano, que nós obedeçamos ao Senhor em todas as coisas. Então, por um lado, você tem Jesus nos substituindo no sentido de sofrendo a condenação que a gente merecia. Mas você também tem um ministério de substituição de Jesus no sentido de cumprir toda a lei de Deus do jeito que a gente não consegue. Ele não só paga a pena, mas ele faz o que a gente não consegue fazer. Ele precisava obedecer no lugar de pecadores. E um dos mandamentos do Senhor é que todo pecador arrependido seja batizado. Por isso Jesus se apresenta para o batismo. Para que ele cumpra toda a justiça e toda a lei de Deus no nosso lugar. Como diz 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, ele pega o nosso pecado e passa para Jesus, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele pega a justiça de Cristo e imputa a nós. Entenda uma coisa, aqueles que estão em Cristo, diante de Deus, é como se fosse o seguinte, só para vocês entenderem, imagina eu, Júlio, eu sou um pecador. Eu sei que às vezes não parece, porque você não me conhece direito. Mas pergunta para minha esposa,
Pergunto para os meus filhos. E o que eu mereço da parte de Deus? Ira de Deus, condenação de Deus, inferno eterno. E para eu ir para o céu, eu preciso de duas coisas. Primeiro, que alguém pague pelos meus pecados. Só que não só isso. Eu preciso que alguém obedeça tudo no meu lugar. Porque se alguém pagar pelos meus pecados e pronto, ó, esses pecados já foram, eu vou pecar de novo. Eu preciso que alguém não só absorva a minha condenação, como se fosse assim, ó, eu preciso que não só alguém pague a minha dívida, vamos supor que eu estou com uma dívida bilionária no banco. Eu não só preciso que alguém pague a minha dívida, mas que eu preciso também que alguém vá lá e faça um depósito de mais alguns bilhões, para me garantir. Jesus é aquele que paga a nossa dívida e obedece toda a lei em todos os aspectos perfeitamente. De modo que quando eu estou em Cristo, Deus olha para mim como alguém que cumpriu toda a lei. Não nos meus méritos, claro. Nos méritos de Cristo. Mas quando eu creio em Cristo, a Bíblia diz que eu sou unido a Ele de tal forma que o que Jesus fez é contado como se eu tivesse feito. E Deus me trata não como eu mereço ser tratado, mas como Cristo merece ser tratado. E é por isso que a gente cantou aqui, unido a Ele não morrerei. Comprado pelo seu sangue eu fui. Minha vida está oculta nesse Cristo, eu estou unido a Ele. E por isso eu tenho vida e esperança. Meus irmãos, o Rei Trino vem, se manifesta. E Ele se manifesta para trazer, para substituir, para iniciar a sua obra substitutiva, que é a única maneira de nós termos esperança na vida e na morte. E aqui algumas aplicações desse primeiro ponto para nós. Meus irmãos, é bonito esse texto porque Jesus se identifica conosco. Jesus viveu tudo que a gente vive e se dispôs a se submeter a tudo que nós passamos. Ele até se entregou para ser batizado, para se identificar conosco. Não há nenhuma situação que você viva na sua vida que Jesus não tenha vivido de maneira mais intensa e profunda. Não há nenhuma dificuldade que você passe em sua vida, lembre-se, Jesus se identificou em todas as coisas conosco, inclusive nos nossos sofrimentos. Não há nenhuma dificuldade e sofrimento que você passa na sua vida que Jesus não tenha passado de maneira muito mais intensa de alguma forma. E sabe o que isso é bonito da gente pensar? Nós temos um Salvador que a gente possa se colocar, que a gente pode se colocar diante dele, se derramar diante dele, porque ele nos entende. Ele é homem como nós. E embora ele não precisava viver tudo que a gente vive, ele quis fazer isso, para tomar o nosso lugar. E por isso que a gente tem um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. E quando você estiver vivendo um momento de dificuldade, vai se derramar diante desse Senhor, sabendo que é o seguinte, ele nos entende. A gente sofre porque tem alguém que está nos maltratando. Vai conversar com Jesus disso. Ele também foi maltratado. Porque alguém te traiu. Jesus também foi traído e garanto para você que foi pior do que qualquer coisa que você pode viver. Qualquer coisa que você pensar. Você está passando por um sofrimento físico. Jesus passou por um sofrimento físico mais intenso do que você pode imaginar. Você sente às vezes que o inimigo está te assediando, está te atormentando. Jesus também lidou com o inimigo. Meus irmãos, nós temos um Salvador que se identifica conosco. E por isso a gente pode se colocar diante do Senhor em oração, se derramando diante dele, sabendo que ele nos entende, não só porque ele conhece todas as coisas, mas porque ele já experimentou todas as coisas. E se compadece de nós. Esse é o nosso Salvador. Ele vem para nos substituir. Uma outra aplicação que a gente pode fazer nesse primeiro ponto é que você precisa de Jesus como seu substituto. Entenda isso. Você precisa disso. Você precisa que alguém tome o seu lugar, pague os seus pecados e te dê salvação. Você precisa que alguém pague a sua conta e faça mais um depósito, senão você está perdido. Se você está confiando em você mesmo, para o dia que você for se encontrar com o Senhor, você está perdido. Mas a boa notícia é que Deus providenciou o Cordeiro. Deus providenciou o Salvador. Creia nele. Vá a Ele. Se renda a Jesus. Não existe outro caminho, a não ser por Jesus e pelos méritos de Jesus. E uma outra aplicação que eu queria fazer nesse primeiro ponto, gente, que a gente aprende nesse texto, é que batismo não é uma questão opcional. Se Jesus
que é Deus, por ter se feito homem e precisar cumprir toda a lei de Deus, ele se dispôs e ele se submeteu ao batismo? Todo aquele que é crente e quiser caminhar com Jesus deve se submeter também. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente vê algumas pessoas que frequentam a igreja há muitos anos, mas nunca deram o próximo passo e eles acham que está tudo bem. Que assim, não, mas isso daí é só um símbolo. Não tem... É verdade que é só um símbolo, mas é um símbolo ordenado pelo Senhor. E o próprio Senhor passou por isso. Por isso faz parte da caminhada cristã a gente se submeter e se apresentar para ser batizado, uma vez que a gente está nessa vida com Cristo, porque essa é uma maneira de nós publicamente nos identificarmos como parte do povo de Jesus. Então, crente sem batismo não é crente por completo. Está faltando alguma coisa. Esse é o passo a passo da vida cristã e o próprio Jesus se submeteu a isso. O Deus Trino vem primeiro para nos substituir e a gente vê isso com Jesus se apresentando para ser batizado porque era necessário cumprir toda a justiça, como ele mesmo disse. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que o Deus Trino vem em Jesus para substituir, mas não só isso, mas o Deus Trino vem também para capacitar. Uma coisa interessante é que o texto vai dizer que, imagina a cena, Jesus se apresenta, ele é batizado, depois que Jesus é batizado, ele sai lá do rio e, de repente, todo mundo vê. Na verdade, a gente não sabe se... O texto não fala assim, isso daí todo mundo viu, mas aparentemente todo mundo viu. Os céus se abriram, outras versões falam que os céus se rasgaram, porque a palavra no texto original traz a ideia de uma coisa assim, meio violenta. Um negócio, não foi um negócio bonitinho que está fazendo vum. E a gente só fica imaginando, né? A gente não sabe exatamente como é que foi esse negócio aqui. Mas de repente os céus se abrem de maneira violenta e o Espírito de Deus desce em forma de pomba e fica sobre Jesus. Não sabe também se pousou na cabeça, no ombro, ficou voando em cima assim, mas os outros evangelhos vão acrescentar que ele ficou um tempo pairando sobre Jesus. E a gente não sabe como é que todo mundo sabia que aquilo ali era o Espírito de Deus, mas de alguma forma isso estava claro para todo mundo que estava ali participando. Então, o Deus Trino vem e na sua segunda manifestação, a segunda pessoa da Trindade aqui, a terceira pessoa da Trindade se manifesta, os céus se abrem, vem como forma de pomba e fica pairando sobre Jesus. Gente, a ideia dos céus se abrirem é significativa também, ou os céus se rasgarem, porque traz a ideia do seguinte: o céu sempre é retratado na Bíblia simbolicamente como lugar de habitação de Deus, porque a ideia é que Deus está acima de nós, Deus reina sobre tudo, Deus está, ele é inalcançável para nós, ele está além de nós. E a representação do céu se abrindo e vindo a presença de Deus sobre os homens é significativo porque ele está dizendo o seguinte: está começando o evento que vai trazer a presença de Deus aos homens. Vocês não conseguem subir aos céus, então os céus vão se abrir e nós vamos descer até vocês. E eu lembro aqui, né, quando eu penso nesse texto, de quando Jesus morre na cruz. O texto diz que lá no templo o véu se rasgou de cima embaixo, porque a presença de Deus agora está acessível aos homens. E o texto vai dizer que os céus se rasgaram, aparentemente porque isso aponta para o modo violento como Deus traria sua presença aos homens, que é pela morte sangrenta do próprio Filho. O céu se abre, a presença de Deus vem aos homens, e agora vem então com o Espírito em formato de pomba. E a pergunta é a seguinte: por que em formato de pomba? Tem gente que vai falar, não, porque a pomba é símbolo de pureza, é símbolo da paz. Só que isso, gente, é cultura brasileira, não tem nada a ver com o texto bíblico. O texto bíblico não fala disso. Por que pomba? Embora a gente não possa fechar isso com certeza, a melhor sugestão que a gente tem é, quando você abre a Bíblia em Gênesis 1:2, o texto vai dizer que quando Deus fez céus e terra, e vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Lembra desse texto? A palavra ali no texto original para pairava é a mesma palavra usada quando você vai falar de uma galinha que está chocando seus ovos. Porque a ideia do texto é que o Espírito estava lá energizando e trazendo vida para a criação de Deus. O Espírito Santo estava ali agindo com o seu poder sobre a criação de Deus para produzir vida naquela criação. E a ideia do Espírito Santo vindo sobre Jesus é porque agora Jesus ia começar o ministério para criar a nova vida. E embora Jesus seja Deus, e por ser Deus ele é autossuficiente, ele também é homem. E por ser homem, ele tem fraquezas. Ele tem limitações. Fraquezas não no sentido de pecado, mas no sentido das limitações humanas. Nós somos limitados. E a gente se esquece disso, mas Jesus é Deus, homem, e as duas coisas não se misturam.
Ele é 100% Deus e 100% homem. Então, o lado humano de Cristo não teria condições por si mesmo e capacitação em si mesmo para fazer a obra de Deus. Então, a ideia é que o Espírito vem sobre Jesus para capacitá-lo para a obra que ele estava começando ali. Tanto que é interessante que é a partir desse momento que você vai ver Jesus fazendo milagre e falando coisas. É aqui que começa. Porque a ideia é que agora o Espírito de Deus está sobre ele, capacitando ele para tudo aquilo que Deus tem para ele. Então, a vinda do Espírito sobre Jesus traz a ideia da capacitação que vem de Deus para que o Messias faça a obra de salvação. Porque embora sendo Deus, ele é autossuficiente, ele também é homem. E por isso ele tem limitações. A natureza humana de Cristo precisava de capacitação. E é interessante isso, porque quando a gente volta para o Antigo Testamento, a gente vai ver o seguinte: todas as vezes que Deus escolhia alguém e separava alguém para fazer alguma coisa para ele, então você vê isso nos juízes, nos reis, nos sacerdotes, etc. A Bíblia sempre vai falar do Espírito de Deus vindo sobre aquela pessoa e capacitando aquela pessoa para ela fazer a obra. Eu lembro quando foram construir o tabernáculo, o texto vai dizer que o Espírito de Deus capacitou alguns artesãos para que eles pudessem, então, fazer e replicar o tabernáculo exatamente do jeito que Deus mandou. Eu lembro aqui de Sansão, por exemplo, que o texto, você lê o livro de Juízes, vai falar, e veio o Espírito de Deus sobre Sansão, e aí tem aquele texto que ele pega a queixada de jumento e mata, não lembro se era 1000 ou 1500, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. A ideia é o seguinte: o Espírito vem para capacitar, para fazer o que Deus quer que a gente faça. E uma outra coisa interessante do Antigo Testamento é que sempre que um sacerdote chegava na idade, e normalmente era na idade de 30 anos, em que ele ia começar o serviço dele no templo, ele passava por um ritual de purificação e ele era ungido como símbolo da capacitação do Espírito sobre ele para fazer aquele ministério. Então aqui Jesus está começando o ministério dele, com 30 anos, coincidentemente. E então ele passa por um ritual de purificação, o batismo, e ele é ungido com o Espírito, capacitando ele então para fazer o que ele tinha que fazer. E é interessante uma outra coisa, ainda no Antigo Testamento, é que você tem vários textos do Antigo Testamento que prometia que o Messias viria, o Cristo viria, e sobre o Cristo estaria o Espírito de Deus, o capacitando para fazer tudo o que ele precisava fazer. E só 2 textos que mostram isso, Isaías 11, 1 e 2, por exemplo: do tronco de Jessé sairá um rebento. Jessé, pai de Davi, da família de Davi vai sair um rebento, e das suas raízes brotará um renovo, vai vir alguém que vai trazer renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Sobre aquele que vem, que é da descendência de Davi, o Espírito de Deus estará sobre ele. E outro texto, Isaías 62, 1 e 2, o Espírito do Senhor está sobre mim. E aqui é Jesus, no texto de Lucas, Jesus pega esse texto e fala, ó, isso daqui está se cumprindo em mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito de Deus está sobre mim e me capacitando para pregar, para curar, para fazer a obra que o Senhor tem para mim. Meus irmãos, o Deus Trino se manifesta no batismo de Jesus, trazendo substituição e trazendo capacitação sobre Cristo. E qual que é a aplicação que a gente tem para nós quando a gente pensa nesse texto e nas nossas vidas? Meu querido, se Jesus precisou da capacitação do Espírito para cumprir a sua missão, você muito mais. Tem gente que se acha a última bolacha do pacote. Que a pessoa se acha autossuficiente. O problema nunca é ela, o problema são as pessoas à minha volta. Mas ele se garante. Eu dou conta da minha vida. Eu sou um bom marido, eu sou um bom trabalhador, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom pai, eu sou um bom amigo, eu tenho um bom caráter. E é muito comum você encontrar pessoas cheias de si mesmas. E se você começar a conviver com essa pessoa, você vai perceber o seguinte: só ela acha isso. Quem convive com ela não tem essa mesma certeza. Mas se Jesus precisou da capacitação do Espírito para fazer o que Deus queria que ele fizesse, para fazer o que o Pai queria que ele fizesse, Jesus não era pecador e precisou de capacitação, você, muito mais. E a notícia do Evangelho é que Jesus é quem tem o Espírito sem medida e derrama sobre todos os seus para os capacitar para cumprir a vontade do Senhor. Gabriel pregou aqui semana passada, no texto de Atos 2, a descida do Espírito. E por que o Espírito vem sobre todo mundo? Para capacitá-los para cumprir a missão que Deus tinha para eles.
Meus irmãos, é só Deus, no agir do seu Espírito, quem nos capacita para fazer a vontade de Deus. Isso, desde o começo, é o Espírito de Deus quem coloca no nosso coração arrependimento e fé, por exemplo. Sem o Espírito de Deus, nem arrependimento e fé a gente consegue. Mas não só isso, depois que a gente começa a nossa caminhada com Jesus, entenda isso. Você precisa do Espírito de Deus te capacitando para a sua santificação. E o que eu quero dizer com isso? Para você mudar os hábitos que você tem que não agradam ao Senhor. Eu acho que uma coisa você já percebeu na sua vida. Muita força de vontade não é o suficiente para mudar hábitos enraizados. Já percebeu isso? Quantas vezes a gente... segunda-feira eu começo o regime. Não, aí vai no médico, se você não começar a fazer academia, em 6 meses você vai morrer. Vai uma semana, vai 2, daqui a pouco já está indo dia sim, dia não, pronto, daqui a pouco já abandonou. O que falta para nós não é força de vontade boa parte das vezes. Não é desejo, é capacidade mesmo. O que você precisa mudar na sua vida? Você precisa ser menos fofoqueiro? Mudar a maneira como você usa a sua língua, porque normalmente você é muito grosseiro com as pessoas. Você tem uma mente muito poluída, que sempre que olha para tudo pensa besteira, cheia de imoralidade sexual. Você é uma pessoa mentirosa, que vive exagerando, encobrindo, mudando meias verdades. O que você precisa mudar na sua vida? Deixa eu te falar uma coisa. É impossível você ter mudanças efetivas e duradouras sem o Espírito de Deus sobre a sua vida. É o Espírito quem nos capacita para fazer a vontade de Deus. E talvez a melhor coisa que você podia fazer, ao invés de ficar fazendo promessas, de que não, eu vou mudar, é começar a ler mais a Bíblia e orar mais. Pedindo, Senhor, misericórdia, eu não consigo, me ajuda. Meus irmãos, se você depender da sua força, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas se você depender do Espírito de Deus, e sabe qual é a boa notícia do Evangelho? Jesus não retém isso para ele. Ele derrama o seu Espírito a todo pecador que se aproxima dele com arrependimento e fé. A gente precisa dessa capacitação para transformar a nossa vida. A gente precisa dessa capacitação não só para viver uma vida de santificação, mas para cumprir com as nossas responsabilidades. O Gabriel leu aqui no nosso culto, no meio da liturgia, aquele texto que vai falar qual o papel do homem e da mulher. Mulheres façam isso, maridos façam isso, pais façam isso, filhos façam isso, senhores façam isso, escravos façam isso. Cada pessoa aqui desempenha uma função nesse mundo. Tem responsabilidades nesse mundo. Como marido, como esposa, como pais, como filhos, como trabalhador, como patrão, como gerente, como líder de uma equipe. Todo mundo aqui tem algum tipo de responsabilidade. Como avô, todo mundo tem responsabilidades. Deixa eu te falar uma coisa. Você não vai conseguir cumprir as responsabilidades que Deus te deu na sua força e na sua sabedoria. Você precisa do Senhor para isso. Quer ser um pai melhor? Você precisa da capacitação que vem do Senhor. Quer ser um marido melhor? Você precisa do Senhor. Uma esposa melhor? Um filho melhor? Meus irmãos, o texto aqui é claro. Se o próprio Cristo precisou dessa capacitação para fazer a vontade de Deus, quem somos nós? Agora, infelizmente, a gente vê o Filho de Deus, o próprio Deus, e quando a gente lê os evangelhos, a gente vai ver uma vida de oração, uma vida permeada pela palavra, e a gente que precisa bem mais, não tem tempo. Ele se manifesta para capacitar a gente. Louvado seja o Senhor por isso. Ele não é um Deus mesquinho. Ele é um Deus que está à disposição de todo aquele que o busca. E não só para cumprir com as nossas responsabilidades, mas nós precisamos da capacitação do Senhor para testemunhar quem é esse Deus. A gente precisa se encher desse Espírito. O Espírito vem para capacitar. Uma pergunta: quais são as provações que o Senhor tem colocado na sua vida e você não aguenta mais? Tem alguma coisa que você está vivendo que às vezes o negócio está durando? Você fala, eu não aguento mais a situação. Deixa eu te falar uma coisa. Se o Senhor está permitindo isso na sua vida, Ele promete, na mesma medida, derramar o Espírito dele para capacitar você para isso. Então, no meio das provações, busque capacitação dele. Busque forças nele. Porque ele promete que vai te dar toda a capacitação que você precisa. Vá a Cristo. É dele que a gente precisa. Eu lembro aqui de 1 Coríntios 10. Deus
não permite provação que vai além das nossas forças. Mas juntamente com as provações, quando estiver chegando no nosso limite, Ele vai prover livramento, de modo que a gente possa suportar. Ele é o Deus que promete capacitação e força para todo aquele que o busca. Bonito isso. Jesus recebeu o Espírito sem medida. E Ele falou, eu vou batizar vocês com o mesmo Espírito, para capacitar vocês para fazer a vontade de Deus. O Deus Trino vem, primeiro, para substituir. Segundo, para capacitar. A gente vê isso na manifestação do Deus Filho, na manifestação do Deus Espírito. E aí o Deus Pai vai se manifestar também no batismo de Jesus. E agora chegou a hora do discurso do Pai. E o Pai então se manifesta. Imagina a cena. Os céus se rasgam. O Espírito vem em forma de pombo e fica pairando sobre Jesus. Uma coisa meio difícil de imaginar, mas todo mundo entendeu que era o Espírito Santo ali. E então vem uma grande voz dos céus. E a voz dizia, esse é o meu Filho amado, em quem me agrado. Essa declaração do Deus Pai é a junção de dois textos bíblicos muito significativos. O primeiro texto é Salmo 2:7. A gente começou a liturgia aqui lendo o texto de Salmo 2. Nesse salmo, que é um salmo messiânico, Deus promete que um dia Ele estabeleceria o seu Filho como rei de todas as nações. Que as nações iam se voltar contra esse rei. Mas no fim, Ele um dia se manifestaria e quebraria todas as nações e só seria salvo aqueles que beijassem a mão do Filho. E o texto termina dizendo, bem-aventurado aqueles que nele se refugiam. E aqui quando Deus fala, esse é o meu Filho amado, nós nos lembramos que Jesus, e Deus está dizendo aqui, e quem participou disso daqui foram judeus, eles tinham a Bíblia na cabeça. Então, ao ouvirem isso, eles se lembraram do Salmo 2, em que Deus promete que Ele estabeleceria o Filho amado dele como Rei das nações. Deus está diante de todo mundo dizendo, esse é o Rei que eu estabeleci. Esse é o Senhor que vai reinar sobre tudo e sobre todos. Ele é aquele diante de quem vocês têm que se ajoelhar. Esse é aquele que vocês têm que beijar a mão. É como se Deus estivesse se manifestando. É como não, Deus está se manifestando e aprovando aquilo que o Filho está fazendo. E dizendo, é esse daqui que vocês têm que escutar. Mas ele não só diz, esse é o meu Filho amado, mas ele diz, em quem me agrado. E essa é uma referência no texto de Isaías 42:1. Muito interessante. Porque o texto de Isaías 42 é quando Isaías começa a falar do servo sofredor. E em Isaías existe a promessa, que é, o Isaías 53 está dentro desse contexto, a promessa é que um dia Deus enviaria um servo que traria salvação a todas as nações, mas a salvação desse servo seria por meio do sofrimento. E olha o que Deus está fazendo aqui, Ele está levantando os dois textos dizendo o seguinte, esse é o rei, e saibam disso, esse é o rei que vai cumprir a sua obra, não por meio de imposição, mas ele é o rei que cumpre a sua obra, como um servo que sofre. Esse é o meu Filho amado. Isaías 42 diz exatamente isso, que ele é o servo amado em quem Deus tinha prazer, e que vem como uma luz para os gentios. É o servo escolhido, que receberia o Espírito e traria a salvação a todos. E o que o Pai está fazendo aqui, pensa, entende isso. Jesus está iniciando a obra que custaria a sua vida. E o Pai está se manifestando dizendo o seguinte, esse é o meu Filho amado. Eu tenho prazer nisso. Trazendo aqui a aprovação dele sobre Jesus e a aprovação sobre o que Jesus estava fazendo. E meus irmãos, eu fico pensando nisso. Que pai teria prazer em entregar o seu filho à morte para pecadores, por pecadores? Mas o Pai diz, esse é o meu Filho amado. A gente está junto nessa obra. E eu tenho prazer. Vai ser dolorido. Vai ter sofrimento. Vai ser complicado. Mas eu tenho prazer em salvar pecadores. E eu tenho prazer naquilo que Ele está fazendo. O Pai se manifesta de maneira pública, aprovando aquilo que Jesus estava começando ali. Meus irmãos, quais são as aplicações que esse texto tem para nós? O Pai vem então para manifestar o amor dele e o agrado dele sobre Jesus e sobre o que Jesus estava fazendo. E quais são as implicações disso para as nossas vidas? Meus irmãos, quando nós cremos em Cristo, nós somos unidos a Ele. E lembra que eu falei que o que Jesus fez, a gente se une a Jesus, e aí quando o Pai olha para nós, Ele olha por meio de Jesus e considera o que Jesus fez no nosso lugar. Sabe o que isso significa? Que da mesma forma que Jesus é um filho amado do Pai, quando nós cremos em Cristo e nos unimos a Ele, nós nos tornamos filhos amados desse Deus em quem Ele tem prazer. E aqui eu lembro de Romanos 8, olha o que esse texto diz.
O próprio Espírito confirma com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Uau, que coisa linda! Eu sou um miserável pecador. Deus paga pelos meus pecados naquela cruz. Me une a Ele de tal forma que agora, de pecador miserável que merece o inferno, agora eu sou tratado como um filho amado em quem o Pai tem prazer. Não pelos meus méritos. Quem sou eu? Mas porque eu estou unido a Jesus. Quando as pessoas te perguntam, quem é você? O que você pensa? Eu sou um jovem que trabalha com tal coisa, que dei certo na vida, que não dei certo na vida, que tem... Como é que você se define? Uma das coisas que a gente deveria pensar constantemente, quem eu sou? Eu sou um filho amado de Deus, em quem Ele tem prazer, não por quem eu sou, mas pelo que Cristo fez por mim. Meus irmãos, em Cristo nós somos amados pelo Pai. E nada que façamos pode aumentar ou diminuir isso. Já parou para pensar nisso? Isso tem implicações profundas para a nossa vida. Por exemplo, isso nos livra do orgulho. Porque tem várias vezes que acontecem coisas boas em nossas vidas e a gente fica pensando assim, mas também, né? Eu estudo bastante. Eu trabalho bastante. Eu tenho me esforçado para ser um bom pai, por isso que os meus filhos são assim. Eu tenho me esforçado para ser um bom marido. É muito comum nós enchermos o nosso coração de orgulho diante das bênçãos de Deus e achar que Deus está nos tratando melhor e nos abençoando mais, porque a gente está mandando bem. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te ama por causa de Cristo, não por causa de você. Nada que você faz pode aumentar o tanto que Deus te ama. E se você acha que pode, você está com uma visão muito distorcida de quem você é. Isso nos livra do orgulho. Mas isso também nos livra da insegurança. Porque do mesmo jeito que nada que eu faça pode fazer Deus me amar mais, se eu estou em Cristo, nada que eu faça pode fazer com que Deus me ame menos. Sabe o que isso significa? É muito comum isso. Vamos supor que você passou uma semana ruim. Não leu a Bíblia direito, não orou direito, está naquele momento de frieza espiritual. E aí, sexta-feira, o carro bate. Você sai, o carro bate, a culpa é sua. E aí você já começa a pensar, tá vendo? Não estou lendo a Bíblia. Não estou orando. Como é que Deus... E a gente começa a pensar que o que acontece de ruim nas nossas vidas é porque eu não estou mandando muito bem, então de alguma forma Deus está me amando menos, sabe? Eu estou meio que em débito com Deus. Meu querido, se eu estou em Cristo, pense na melhor semana que você viveu na sua vida espiritualmente falando. Ou pense na pior semana espiritualmente que você viveu na sua vida. Nenhuma semana nem na outra Deus te ama mais ou menos. Porque Deus nos ama em Cristo. E o que Cristo fez está fechado. Isso nos livra da insegurança, do medo de Deus não me aprovar. Tem gente que vive ainda com medo. Eu estou em Cristo, eu creio em Cristo, mas eu ainda erro. Então será que Deus, será que... Meu querido, louvado seja Deus. Nós somos filhos amados do Pai por meio de Jesus. Isso nos livra do orgulho, de achar que a gente é alguma coisa, mas também nos livra da insegurança, de achar que, será que eu não estou fazendo o suficiente? Sabe também do que isso nos livra? Isso também nos livra da necessidade de aprovação e destaque. Há muitas pessoas, e todos nós temos um pouco disso, que vivem constantemente desejando que as outras pessoas o notem. Quem não gosta, né? De ser notado? Quem não gosta de ter destaque? O problema é que muitas vezes, quando eu não tenho o destaque e a aprovação de determinadas pessoas, isso me fere profundamente. E porque a galera lá na minha escola zomba de mim porque eu não fico com as meninas, puxa, isso acaba comigo. Porque a galera na minha faculdade zomba de mim porque eu não participo daquelas festas cheias de moralidade sexual, isso acaba comigo. Porque quando eu estou na roda de amigos que eu fui criado, todo mundo, um conseguiu o cargo disso, um conseguiu o cargo daquilo, outro cresceu nisso e eu continuo lá no meu empreguinho, isso acaba comigo. Quando nós estamos em Cristo, o Criador dos céus e da terra olha para a gente e diz, você é meu filho amado. Se nós temos a aprovação de quem? De Deus, você precisa de aprovação de mais quem? Se o seu marido não te acha tudo isso, você não precisa do amor do seu marido, você precisa do amor de Deus na sua vida. E esse é um amor completo. Sabe qual que é o nosso problema, gente? É que boa parte das vezes, nós tiramos os olhos do Senhor
E ao invés de buscar nos satisfazer no amor desse Pai, a gente vive querendo se satisfazer no amor das pessoas. Você quer ser livre da necessidade de aprovação? Medite e se esconda no amor do Pai. E aí, mesmo quando a sua esposa chegar para você e falar assim, ó, rapaz, eu não sei porque eu casei com você, você é um péssimo marido. E você está se esforçando para ser um bom marido. Você ouve isso não acaba com você. Porque você pensa assim, ela deve ter razão. Mas embora a minha esposa não me aprove, o Senhor me recebe como filho. Não porque eu sou, longe disso, mas porque eu estou em Cristo. Meus irmãos, crer nesse Deus e que nós somos adotados por Deus por meio de Jesus nos traz segurança e nos livra da necessidade de aprovação das pessoas. E uma outra coisa que é importante dizer é que isso também nos leva à consagração ao Senhor, porque é o seguinte, aquele que pensa, não, eu sou um filho amado de Deus, então, e usa isso como uma desculpa para viver uma vida espiritual sem vergonha, ele não é filho de Deus, ele não entendeu nada. Porque quando a gente entende isso daqui, isso me leva a me consagrar a esse Deus. Olha quem eu sou, olha como esse Deus me trata. Senhor, me perdoe, porque embora eu seja um filho amado do Senhor, quantas vezes eu ajo como se eu não fosse? Quantas vezes eu ajo como se eu nem filho fosse? Me perdoe e me ajude, Senhor, a me comportar de acordo com aquilo que eu já sou em Cristo Jesus. Meus irmãos, a obra de santificação e o trabalho da santificação é um trabalho onde eu já sou em Cristo, um filho amado de Deus. Essa é a minha posição. Mas em muitos momentos eu não me comporto assim. A santificação é quando eu estou empenhado em me comportar de acordo com aquilo que eu já sou em Cristo. Esse é o chamado de Deus para nós. O Deus Trino se manifesta no batismo de Jesus para substituir, para capacitar e para trazer o amor que a gente tanto precisa para as nossas vidas. E eu quero terminar dizendo o seguinte, meus irmãos, é bonito demais o batismo de Jesus e eu fiquei pensando nisso. O nosso Deus é um Deus trino e as três pessoas trabalham juntas em amor e cooperação para quê? Para trazer salvação para a gente. Deus se envolve por inteiro. Eu fiquei pensando nisso. As três pessoas se manifestando publicamente. Deus se envolvendo por inteiro para a nossa salvação. E quando eu estava pensando nisso, eu lembrei de Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Todos os deuses, de todas as religiões, é sempre nós que servimos esse Deus. O Deus único e verdadeiro é o Deus que se envolve por inteiro para nos servir. Deus faz tudo isso para que a gente possa participar dessa comunhão. Pensa nisso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo viveram desde sempre em comunhão. E por que Deus faz tudo isso? Para que a gente possa participar dessa comunhão. Para que a gente possa entrar nesse relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e viver eternamente com esse Deus. Meus irmãos, quando a gente entende isso daqui, e eu quero terminar falando isso, esse texto traz alguns chamados para nós. Primeiro, para a gente se maravilhar com esse Deus. Se você consegue olhar tudo isso daqui, pensar tudo isso daqui, nas três pessoas agindo juntas para trazer salvação, o Filho se entregando e tudo mais, isso daqui não aquece seu coração, não brilha os seus olhos, não te emociona de alguma forma, alguma coisa está errada. Esse negócio aqui é para a gente ouvir e falar, Senhor, que amor, que graça, que maravilha. Senhor, eu te louvo, eu te exalto. E é por isso que a gente junta aqui, vamos cantar o Senhor. É o Deus que fez grandes coisas, a gente tem que fazer isso mesmo, meus irmãos. Esse é o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Isso deve nos motivar a amar esse Deus e buscar esse Deus. Além disso, qual que é o chamado desse texto? Meus irmãos, a gente precisa se render a esse Jesus. É só Ele que substitui. É só Ele que é o caminho. É só na obra desse Deus que a gente vai encontrar alguma coisa. Por isso o chamado é renda-se e consagre-se por inteiro. E seja batizado. Faz parte aí do chamado junto. Deus se envolve por inteiro. E o chamado é que a gente se envolva por inteiro também. E eu tenho uma pergunta para você, eu quero que você pense profundamente nisso. Tem alguma área da sua vida que você ainda não entregou ao Senhor? Porque tem gente que vive assim. Eu estou na igreja. Eu nunca abandonei a Deus, eu estou lá. Mas tem algumas áreas da minha vida que não é por inteiro. Não é com inteireza de coração. Meus irmãos, o nosso Deus é o Deus que se envolve por inteiro. E o chamado dele é que, uma vez entendendo o que ele fez por nós, é que a gente
vá a Ele e se consagre também por inteiro. E lembre-se de uma coisa, e esse texto nos chama a isso. Deus faz tudo isso para que a gente possa entrar nesse relacionamento. Então o chamado texto é que nós aprofundemos o nosso relacionamento com esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E está agindo e trabalhando em favor de pessoas como nós. E eu quero terminar dizendo uma coisa. Você não vai encontrar vida, alegria e paz em outro lugar. E eu quero terminar com o texto de Salmo 16, 11. É só no Senhor. E olha que oração linda. Senhor, Tu me farás ver os caminhos da vida. Na Tua presença há plenitude de alegria. E à Tua direita há delícias perpetuamente. É só com esse Deus que a gente encontra isso. E o batismo de Jesus é o evento que inaugura o ministério de Jesus. E as 3 pessoas da Trindade se manifestam para mostrar como Ele é o Deus que trabalha em favor de pessoas como nós, pecadoras. E quando nós vamos a Ele, é isso que a gente encontra. Plenitude de vida, delícias perpetuamente. Esse é o Deus da nossa salvação. E esse é o Deus que nos chama de volta para Ele mais uma vez nessa manhã. Vamos orar, meus irmãos, encerrando esse culto. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Sempre viva, poderosa e eficaz. E que nos ensina, Deus, tanto sobre o Senhor. E obrigado, Deus, porque o Senhor não nos abandonou aqui nos nossos pecados, mas o Senhor vem a nós. E o Senhor não só veio por meio de Jesus, há 2000 anos atrás, como o Senhor continua vindo com o Teu Espírito agindo nos nossos corações. E continua vindo com o Teu amor, trabalhando em nossas vidas e nos preenchendo, Deus, contigo mesmo. Nossa oração, Deus, é que o Senhor nos ajude a compreender cada vez mais profundamente a obra do Senhor, que é esse Deus trino, a obra das 3 pessoas da Trindade. Nos ajude a entender a cada dia, Deus, o agir das 3 pessoas em nossas vidas, para que assim nós nos maravilhemos mais profundamente com o Teu amor e com a Tua graça. E vivamos vidas, Deus, de mais consagração e amor ao Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chama a participar dessa comunhão eterna por meio de Cristo. E mais uma vez nós Te louvamos pela vinda de Cristo até nós. Oh Deus, tudo que nós temos é pelos méritos de Cristo. O que seria de nós se Jesus não tivesse tomado o nosso lugar? Nos ajude a meditar nisso diariamente, constantemente, até que toda a nossa vida seja preenchida pelo Teu amor, pela Tua graça, e todo o nosso coração esteja prostrado em adoração e consagração ao Senhor. Trabalhe essas questões em nossas vidas, em nossa oração. No nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.